Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje nós iremos aprender a real necessidade de processar um áudio através de saturação de fita, criando um calor analógico ao áudio digital. Eu sei que no final desse estudo eu serei apedrejado por muito da engenharia do áudio, porque esse tema ele é um divisor de água entre duas correntes de pensamento dentro da engenharia do áudio. E hoje aqui eu vou expor o lado que eu acredito. Embora eu fuja muito de assunto polêmico, mas como eu recebi muitas quantidades de e-mail, então me obrigou a falar sobre esse assunto. Assim espero que no final desse estudo você possa dominar esse tema de forma prática e eficaz. Solicito a você que, se esse estudo lhe for útil, deixe aí o seu like, porque isso mostra que eu estou no caminho certo dos estudos, apesar de não ser um professor. Mas antes de iniciar, eu gostaria de expressar toda a minha gratidão à família do áudio que vem me prestigiando com apoio e amizade através dos e-mails, comentário, like, e não esquecendo a paciência que você tem com a minha dificuldade na fala. A toda a família do áudio, meu eterno muito obrigado. Dito isso, vamos ao tema. Quando no meio da indústria do áudio se fala sobre áudio digital e analógico, logo nós temos uma grande maioria afirmando que o áudio analógico é superior ao digital. E aqui eu vou deixar uma ressalva. Quando eu estou falando de áudio analógico, estou me referindo a áudio totalmente processado através de mecanismos analógicos. E com o tempo esse mercado ficou um pouco restrito, né? Mas hoje em dia, se você quiser comprar, você encontra nos grandes magazines como Loja Americana, Magazine Luiza e etc. reprodutores de discos de vinil. E isso por quê? Ainda existe um grande número de pessoas que acredita que o disco de vinil soe melhor ao CD da era digital. E isso não vou nem contar com os audiófilos. E nesse ponto nós vamos dividir esse tema, soar melhor. Por que eu digo isso? Porque é lógico que uma coisa que conta muito no soar melhor é a dinâmica. Quando você tem uma dinâmica controlada, como acontecia ali na era analógica, logicamente o som vai ser melhor, porque você ali está ouvindo a execução do músico. Já na era digital, como nós temos a possibilidade de achatar a dinâmica em favor de níveis cada vez mais altos, a indústria hoje em dia quer botar o CD com alto volume, você já bota lá, já está no volume estrondando. Então o que acontece? Se achatou essa dinâmica musical, então fica aquela estrada reta. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, porque o que nós vamos resolver aqui hoje é o processo analógico da coisa. Então vamos voltar para o tema central, mas eu queria deixar essa ressalva aqui. Então a grande questão aqui desse tema de hoje é um pensamento que encontramos no mundo dos estudos do áudio, que esse calor analógico ele é causado pelos equipamentos de valvulado utilizados no processo. Vou repetir. Um pensamento que nós encontramos no mundo do estudo do áudio é que esse calor analógico é causado pelos equipamentos valvulados. E aí que está o problema, que nesse pensamento é que mora o grande erro. Mas antes eu quero avisar que essa tese é uma conclusão ao qual cheguei. Eu não sou nenhum mestre do áudio, mas eu concluí isso com base nas divergências de opiniões da engenharia do áudio, porque muito engenheiro tem a mesma opinião que eu estou falando aqui. O que nós devemos de agora entender sobre valvulado? Porque no mercado hoje em dia, se você for na net, em muitos lugares, as pessoas, tudo tem que ser valvulado, se fala muito em valvulado. Mas vamos entender o que é o sinal do áudio passando por um equipamento valvulado. O que acontece ali? Quando o sinal do áudio passa por um equipamento valvulado, lógico que ele sofre uma saturação, porque ali existe calor produzido pelas válvulas, etc, etc. Só que essa saturação ela é em cima dos harmônicos, o que nesse caso, essa saturação promove um processo mais tonal e ao mesmo tempo que ela enfatiza os transientes da dinâmica. Ou seja, é uma distorção harmônica. Mas, na verdade, a verdadeira saturação acontece no processo de gravação, ou seja, a saturação eficaz acontece dentro do gravador de fita ou de rolo e não
no equipamento valvulado, que lógico que tem ali a sua saturação, mas a principal saturação desse calor analógico, esse que é o grande boom da coisa, é dentro do gravador de fita. E isso passa despercebido na indústria. Ou não, porque você vê que tem muitos plugins, como do Kramer, né, que tem ali, você passa pela fita, e muito se fala de fita, mas não discute isso muito, porque as pessoas ficam muito ligadas à coisa de válvulas. O que acontece ali na válvula é uma saturação tonal. E essa saturação tonal, lógico que no final de tudo, acaba fazendo parte da coisa, que o sinal passa antes por essa saturação antes de entrar no gravador. Mas não é a coisa, ou seja, quando queremos timbrar um vocal, o que nós fazemos? Usamos ali um pré-valvulado. Na guitarra nós usamos amp valvulado, pedais valvulados e etc. E para o melhor entendimento, vamos entrar na era digital. O que o mercado do áudio nessa era digital resolveu fazer para dar o calor analógico? Isso foi feito através de simuladores de rolo, como eu acabei de falar lá do Kramer, criou aquele, e temos vários que eu vou depois citar aqui. Eles colocam esses gravadores de rolo, mas na verdade pouco se fala sobre isso. Por quê? A especulação que realmente se fala que o calor analógico acontece dentro da válvula. Por que isso? Para aquecer financeiramente o mercado de ferramenta para edição. Isso tanto no mercado virtual como no físico. E para tornar mais curto esse estudo, vamos então voltar ao tema central, a saturação de rolo. E para isso nós devemos voltar lá atrás, no túnel do tempo, e vamos visualizar, você visualize, o processo de gravação da era analógica com a chegada do gravador de rolo. Então o que acontecia ali? Você ia gravar com a sua banda, vamos supor que você ia gravar ali um violão para um projeto, ali o engenheiro colocava um microfone para captar, lógico, o seu sinal de áudio. Esse sinal passava ali pelo console físico, onde tinha ali equalizadores, compressores, etc. E terminava no gravador de rolo que fazia a captação do áudio. E na hora de editar, depois de gravado, o que ele fazia? Pegava esse mesmo sinal que já estava gravado, voltava para o equipamento, fazia as devidas edições, por exemplo, fazia uma equalização, etc. E após essa edição, esse sinal era novamente regravado, só que agora editado. Então, até aqui nós já temos o sinal gravado 2 vezes. E isso acontecia com cada peça do projeto, Passava por todo esse processo. E no final, todas as peças eram gravadas a uma para ser mixada, ou seja, agora com a finalidade de juntar todas as peças se gravava. Então, se você prestar atenção, existia várias gravações. E isso aqui, no caso de tudo, está perfeito, porque na verdade havia muitos takezinhos que gravavam um pedaço, gravava outro take, tal, ia se juntando. Então, na verdade, era N gravações no final. E aqui que está a parte que você tem que entender. Nós sabemos que o gravador de rolo continha muitas imperfeições, como na velocidade de rotação, que sempre havia aquelas variações, devido à correia, devido ao peso do rolo, que estava mais cheio no início, depois já estava mais vazio no final, o atrito da fita no cabeçote magnético, a vibração do próprio equipamento, do motor que ficava ali girando. Em consequência dessas imperfeições, causava uma distorções nas bandas de frequência. E com a finalidade que os engenheiros arrumaram para amenizar o problema, se criou vários processos dentro do gravador de rolo. Como o assunto aqui não é especialmente gravador de rolo, eu vou citar apenas algumas delas para que você possa entender. Por exemplo, fizeram um procedimento chamado de BIA. O que era BIA? BIA colocava um sinal de alta frequência dentro ali, que era introduzido na cabeça de gravação com a finalidade de dar um empurrão nas frequências altas sem introduzir ruído. E assim, o que acontecia? As frequências tinham uma resposta mais clara. Um outro procedimento era usar o controle de velocidade. O que ele fazia? Para capturar as frequências mais altas e com menos ruído, ele aumentava a velocidade. Outras vezes ele diminuía a velocidade quando ia gravar, por exemplo, a bateria, porque assim eles capturavam melhor as baixas frequências. E assim é criada uma distorção que beneficiava, nesse caso, a bateria e o contrabaixo. Se você quer entender melhor essa matéria, eu solicito que você veja o vídeo aqui do canal Kramer Master Tape, porque lá eu vou deixar um link na descrição, lá eu falo bem sobre as coisas, todo esse procedimento feito da engenharia do áudio dentro do gravador de fita. Mas voltando ao tema, esse processo de gravação e regravação, aliado ao ruído característico das fitas, criava um áudio com aspecto de distorções. E também toda essa problemática causava outras limitações, como irregularidade de fase, deslocamento de pitch, saturação dos transientes harmônicos do aspecto de frequência. Então vê que o áudio havia uma certa microtransformação.
Então você vê que o áudio já não era, como hoje o áudio é bem claro, você traduz o áudio claro, tu grava uma guitarra, ela sai totalmente clara no final na era digital. Ali não. Por esse procedimento sempre havia, não era o real. Então, se você está prestando atenção, uma conclusão que nós podemos chegar aqui é o seguinte, que esse tipo de saturação ela é muito mais complexa do que a saturação de válvula, que só pegava o sinal ali, passava, aquecia, ele transformava ali a senoide. E no final, como eu falei também, lógico que essa saturação a válvula acabava se adicionando ao processo, né? Que todo esse sinal que passava ali pelo console, por todo esse equipamento de válvula, ia para o gravador. Nós vamos chegar agora à pergunta inicial. Em que a saturação melhora o áudio? Essa resposta ela é muito subjetiva. E para explicar isso, eu tenho que voltar ao meu passado. No meu tempo, eu assistia filme em casa, né? Tinha ali, em casa, o reprodutor de filme que era em VHS, ou seja, através de fita. As músicas que eu ouvia eram em disco de vinil, logo depois veio as fitas, cassete. Então, ou seja, todo aquele formato, mesmo do cinema, da música, tudo era gravado em fita. Ou seja, a minha geração cresceu sob o domínio de ouvir áudios com esse tipo de saturação. A gente acostumou a ouvir o áudio com esse tipo de saturação, aquele chiadinho lá de fundo. E as músicas daquela época também, e com uma outra coisa que era interessante, que era o quê? Era o domínio de ouvir uma música dentro de uma dinâmica natural. E é justamente que eu considero essa dinâmica, como falei inicialmente, né? Essa dinâmica natural é que eu considero o ponto mais positivo do áudio analógico, porque na era digital não existe mais essa preocupação com a dinâmica, como eu falei, sim, com a maior intensidade de volume, matando a dinâmica natural da música. Então eu penso o seguinte, os veteranos do áudio analógico já acostumaram a esse som e tem esse sabor nostálgico na sua cabeça. Então quando ele escuta aquele som nostálgico daquela era, passado por toda essa saturação, logicamente que ele acostumou, isso é melhor. É igual a criança, você dá a criança um doce, acostuma ela a comer um doce de banana, ela acha que era melhor. Se você falar de abóbora, ela, não, é ruim, sem nem ter provado. Mas quando você prova os dois doces, você tem a capacidade de julgar. Então hoje, já na era digital, o áudio alcançou um estado de pureza, porque você pode editar de forma clara, sem ruído algum. O que traduz o áudio realmente ele é fiel ao que é feito, a não ser que você queira saturar esse áudio. Então eu considero o áudio digital muito melhor ao analógico. Lógico, aí aqui tem uma ressalva. Por quê? Quando respeitando a dinâmica. E outra coisa, ele é melhor o áudio digital quando associado a uma edição analógica. E essa é a minha opinião. Por que nesse ponto eu vou dizer isso? Como eu falei lá, existia aquela técnica de aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Então, em outras palavras, se você pega individualmente uma peça analógica que seja necessária e fazer, né, através de um plugin, de uma simulação analógica, você vai ajudar muito. Por exemplo, se tu aplicar uma simulação de rolo numa bateria, vai ajudar a dar mais cola e brilho a essa peça. Nós vimos isso lá no Kramer. Brevemente eu posso fazer um estudo, caso vocês queiram, sobre o uso das saturações nas peças que realmente necessita dentro da mix. Então, se você juntar isso, o som realmente fica bom. Uma mistura de analógico e digital. Embora hoje na era digital se fala muito de som analógico, mas na verdade o som hoje em dia é digital, porque o som você pode fazer através de um equipamento externo, mas no final o que vai acontecer? Ele vai virar digital e no final todo o procedimento de jitter vai ser digital. Então na verdade o que existe hoje em dia, o som analógico real, é aquele dos discos de vinil lá do passado, onde todo o processamento era analógico. Se dizer que o analógico hoje em dia é feito do seu computador, é uma mentira, você tem uma simulação analógica. Então eu espero ter respondido a pergunta dos inscritos e creio que já tenha respondido. Obrigado pela presença. Se esse estudo lhe foi útil, deixe aí o seu like e lhe espero aqui para o nosso próximo estudo, querendo Deus.